Dando continuidade ao capítulo 5, nós vamos falar do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico são todas as veias que correm nos braços, nas pernas, independente do nervo central, né? O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e glândulos nervosos. Os nervos eles são subdivididos em nervos espinhais e os cranianos. Os espinhais eles compõem 31 pares e os cranianos 12 pares. Os nervos espinhais eles passam vem a inervação do tronco que vão para os membros superiores e membros inferiores, né? E os nervos cranianos são 12 pares que fazem uma conexão com o encéfalo. Os nervos cranianos eles podem ser subdivididos em nervos olfativos, ópticos, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestibulo-coclear. Todos esses nervos, eles basicamente fazem toda a locomoção, fazem todo o sistema de movimentação da face, né? Por exemplo, os nervos olfativos, ele faz parte da região olfatória de cada fossa nasal. Os ópticos são inervações nos olhos, né? Que fazem na região da retina. O óculo molecular é um nervo motor que é responsável pela movimentação dos olhos. O troclear é um nervo de parte sensitiva e motora. O trigêmeo apresenta porção motora e outra sensitiva. Abducente pela inervação do músculo dos olhos. Então, o facial ele é uma porção motora onde sensorial, a porção motora representa o nervo facial. E o vestibulo coclear é um nervo exclusivamente sensitivo. Aqui a gente está vendo alguns nervos, né? Os principais nervos que fazem parte do nosso corpo, que vem do cérebro, né? Coluna vertebral e as inervações que vão se direcionando aos membros superiores, aos membros inferiores, que vão se localizando nos órgãos, né? E aqui são os nervos, como a gente estava falando, o olfatório, o oculomotor, o troclear, que estão dentro do cérebro e fazem parte da locomoção da face, né? Os nervos eles apresentam os seguintes tipos: os aferentes, eferentes e os mistos. Os aferentes eles são os nervos sensitivos, eles enviam sinais da periferia para o sistema nervoso central. Os nervos eferentes são os nervos motores, que enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos e as glândulas. E os nervos mistos eles fazem tanto a função dos aferentes como os eferentes, né? Eles fazem formação de fibras sensoriais e fibras motoras, por exemplo, os nervos raquetianos. Então, aqui estão os exemplos do sistema motor, os nervos aferente, o eferente e os nervos mistos. E a gente tem uma divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é subdividido entre periférico e central. O sistema nervoso periférico ele tem 3 funções. Ele tem a divisão dos nervos aferentes, que são os sensoriais, os nervos autônomos e os nervos somáticos. Os nervos eferentes autonômicos, eles se dividem em simpático, parasimpático e entérico. Vamos falar agora das células nervosas. As células nervosas compõem o tecido nervoso que forma os órgãos e estruturas do sistema nervoso: encéfalo, medula espinhal, os glândulos, nervos. Existem 2 tipos de células nervosas: os neurônios e as células gliais.
Existem cerca de 86 bilhões de neurônios no cérebro humano. Embora muito deles morram ao longo da vida, já se sabe que são capazes de regeneração. São células altamente especializadas em processar informações. Os neurônios possuem uma região mais volumosa chamada de corpo celular. Então, aqui está a formação dos neurônios. E aqui são terminais do axônio que se ligam com outros neurônios, e nessa ligação entre outros neurônios são passados a transmissão do sistema nervoso, que são as energias que são passadas de um neurônio para outro. A formação da célula nervosa ela é composta do corpo celular, dos dendritos e dos axônios, né? Aqui então os dendritos, que são essas faixas pequenas, o corpo celular e o axônio, né? E cada um tem uma função específica na célula nervosa. No corpo, a parte se localiza o núcleo. Os dendritos são prolongamentos finos e geralmente ramificados. E o axônio é um prolongamento fino, geralmente mais longo, que transmite os impulsos nervosos. A rede de neurônios. Os neurônios se constituem um sistema nervoso de uma forma intrigada. Então, aqui são como os neurônios eles se ligam para as transmissões das sensibilidades, né, para transmissão de impulsos nervosos, e vão transmitindo, eles vão criando uma rede através que se chama sinapse, né, que é através das suas redes de ligações. O sistema nervoso, ele começa no sistema nervoso central, que é o encéfalo, a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, né, que são os membros, são os nervos que são localizados e enviados para o corpo, para os braços, para os órgãos, para as pernas. Então, é a diferenciação. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso somático é autônomo. O autônomo, ele regula funções subconscientes, tais como pressão arterial, frequência cardíaca, a motilidade intestinal, o movimento do intestino, a movimentação do intestino, né? E o diâmetro pupilar. É controlado por nervos da medula, tronco cerebral e hipotálamo e opera através de reflexos. O nervo somático, o sistema nervoso somático, é constituído de fibras nervosas periféricas que enviam informações para o sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso ele é subdividido em somático e autônomo, né? E cada um tem a sua função de armazenamento. Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso voluntário somático ele possui ações como consciente, como andar, falar, pensar, movimentar um braço, entre outras coisas. O autônomo ele controla a digestão, os batimentos cardíacos, o movimento viscerais, o movimento dos nossos órgãos de uma maneira geral. Então, a gente agora já sabe que o sistema nervoso ele é subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, o cérebro, o cerebelo e o tronco. O sistema nervoso periférico o sistema que passa pela coluna vertebral, que vem do cérebro e vão nervos se irradiando tanto para os braços, para as pernas e na movimentação dos nossos órgãos. Ele é subdividido o periférico em sistema nervoso voluntário e autônomo. Então, cada um com a sua função. E aqui nós acabamos o sistema nervoso, sabendo que ele subdivide-se, né? E o sistema nervoso periférico, ele subdivide-se também em dois sistemas, o nervoso voluntário e o nervoso autônomo. Aqui eu termino o sistema nervoso para a gente poder começar a entrar em outro sistema, um sistema cardiovascular. Não esqueçam de continuar mesmo com o afrouxamento do isolamento social, mas não deixem de usar máscara e lavem bem as mãos
quando vocês saírem ou voltarem da rua. Mais uma vez, a gente vai para outro slide, vai passar outro capítulo do livro e passarei para vocês daqui a pouco. Boa noite.